E aí pessoal, tudo bem? Então, eu sou o Davi Ribeiro, sou acadêmico de medicina do segundo semestre atualmente e eu vou acompanhar vocês agora na disciplina de inglês aqui no ENA, certo? Então, de antemão, se vocês tiverem qualquer dúvida em relação às questões de inglês, né, sobre interpretações que vocês possam não ter compreendido, né, vocês podem falar comigo, pode falar pelo WhatsApp, tirar qualquer dúvida, beleza? Então, nós vamos começar agora a aula 8, né, da apostila 3, e ela é uma unidade, né, com basicamente questões, que é o tema interpretação de textos estilo Enem. Então, são basicamente questões, né, 5 de fixação e as demais de exercícios propostos. Nessa aula nós vamos discutir as 5 questões de fixação e vamos tentar memorizar, tentar aprender alguns termos que vão facilitar vão melhorar a compreensão de vocês dos textos, né, das questões que possam vir a ter lá no Enem, certo? Então, primeiramente, como interpretar corretamente, né? Como é que eu vou ter uma boa interpretação das questões do Enem, sendo, por exemplo, que eu posso ter um conhecimento baixo em inglês, eu posso ter um conhecimento mediano ou ter um conhecimento alto. Em todos os níveis de conhecimento de inglês, eu preciso ter essas coisas aqui, que eu vou citar, certo? Para que eu possa interpretar realmente aquele texto e poder responder a questão que é aquilo que a gente quer responder corretamente. Então, a dica é que vocês fiquem atualizados. Como assim? Diariamente você possa ler alguma notícia em inglês, ver algum site em inglês, né? Ver algum texto, algum poema, até mesmo a letra de uma música, né? Porque é comum, pode cair questões relacionadas a músicas, né? Uma letra de uma música pedindo interpretação. Então, você tem um cantor favorito, você pega aquela música e não só escuta, pega a letra, vá tentar destrinchar o que ela quer repassar. Então, ficar atualizado, seja nas notícias, seja nas músicas, né? E com certeza variar. Então, leia muito, né? Sei que a gente não detém muito tempo para as questões de inglês, né? Pensar, são 5 questões apenas. Mas quando nós acertamos essas 5 questões, né, a nossa pontuação pode subir um pouco na questão de linguagem, que em geral é a mais baixa, né? Então, leia sempre. Então, não precisa sair lendo 300 livros por dia em inglês, né? Até porque ninguém vai fazer isso, eu mesmo não fazia. Mas, você mesmo que tenha um nível considerável em inglês, que já saiba bastante coisa, que você possa ler diariamente ou uma vez por semana, pegue um texto, uma música, vá destrinchá-lo para que você possa realmente fixar várias coisas que você já sabe e aprender novas. Então, anotar palavras desconhecidas é uma boa ideia para que você grave esses vocábulos, essas estruturas, para que na hora do Enem você consiga entender as perguntas, entender o texto e responder corretamente, certo? E também aplicar as técnicas scanning e skimming, que eu acho que o antigo professor já falou, né? Então, aplicar essas, se você está um pouco perdido, volta a algumas aulas aí do ENA, que com certeza eu acho que temas anteriores falaram sobre scanning e skimming, que são formas de destrinchar aquele texto, né? De não olhar só o texto, mas olhar também o título, olhar a fonte, olhar de uma maneira geral para depois ver o que a questão quer. Então, utilizando esses meios, nós podemos conseguir uma interpretação mais correta das questões de inglês, certo? Então agora vamos para as questões mesmo, as questões de fixação. A primeira questão, como a unidade fala, que são as questões do Enem, então o Enem 2014 na segunda aplicação, certo? Então a gente vai ler o texto, dando ênfase em algumas palavras, mas no final a gente vai fazer uma revisão com algumas palavras que são mais importantes, né? Que vocês têm que tentar realmente aprendê-las, né? Então eu sempre quando vou fazer uma questão eu começo pelo enunciado. Então vamos começar a ler o enunciado, certo? Viver em um país estrangeiro pode ser uma experiência enriquecedora, embora também possa ser um desafio, pelo choque cultural. A experiência relatada pelo autor do texto revela diferentes atribuições de sentido a um determinado comportamento, mostrando que naquela situação o sorriso indicava um
Então, quando eu leio logo o enunciado, eu já vou com mais certeza naquilo que eu vou procurar. Então, eu vou procurar a experiência do autor do texto, relacionando com a questão de um sorriso, né? Então, vamos ver o que ele fala, né? Línguas e culturas usam comunicação não verbal para expressar um sentido, né? Apesar de muitos gestos serem similares no inglês e no tailandês, assim como acenar a cabeça para afirmação e muitos outros não são compartilhados, certo? Um bom exemplo disso é o ubiquitous, né? Ubiquitous, que é essa palavra significa onipresente, né? O onipresente sorriso tailandês. O sorriso carrega um grande arcabouço de significados na Tailândia que não faz na cultura inglesa, né, norte-americana. Então, isso pode, às vezes, levar a sérios problemas de comunicação, né, entre tailandeses e falantes da língua inglesa. Um exemplo da minha própria experiência na Tailândia ilustra essa questão. Quando fui falar com um administrador na Tailândia de uma escola de línguas, né, com problemas administrativos, devido a reclamações dos estudantes por terem por terem números de estudantes na sala, aí ele me sorriu de uma forma que eu não entendi, né? Ele quer dizer basicamente isso. Então, eu achei que foi uma falta de consideração e uma tentativa de trivializar ou ignorar o problema. Eu saí da discussão bravo, chateado, porque pareceu que aquele administrador estava tentando improvisar uma atitude para os meus problemas. Então, it was only later, então só foi depois, quando outro nativo da língua inglesa, né, que era professor, com a maior experiência na Tailândia, explicou que o sorriso significava an apology. O que seria uma apology? É um pedido de desculpa, né? Significava uma desculpa. E o fato que ocorreu no outro dia, todas as minhas reclamações tinham sido acrescentadas, tinham sido aceitas, né? Então foi aí que eu entendi totalmente a situação. Então não sei se vocês entenderam que ela falava da questão da comunicação não verbal e há diferenças entre as culturas, né? Ele fala, a experiência relatada pelo autor do texto revela diferentes atribuições de sentido a um determinado comportamento, mostrando que naquela situação o sorriso indicava o quê? A palavra-chave dessa questão é apology, que é desculpa, né? Então, sorriso, that a smile meant an apology. Então, o sorriso significou um pedido de desculpas. Então, qual seria a resposta? O sorriso indicava uma forma educada de fazer uma reclamação? Não. Um modo irônico de reagir a uma solicitação? Não, a gente viu que não foi uma ironia. Um jeito de reconhecer um erro e se desculpar? Sim. Então, o administrador lá, ele estava pedindo desculpa através do sorriso, que era uma cultura totalmente diferente na língua inglesa, né? Então, tentativa de minimizar um problema? Não. Estratégia para esconder a verdade? Não. Então, a resposta correta seria um jeito de reconhecer um erro e se desculpar. Então, como o próprio texto fala, né? Às vezes, essa questão cultural pode levar a problemas, né, de comunicação. Próxima questão. Placas de anúncios são muitas vezes usadas como linguagem satírica e bem-humorada como forma de passar uma mensagem de maneira mais sutil. A placa anterior, encontrada em um clube, o objetivo é pedir que usuários evitem. Então, essa questão
você não tiver um conhecimento assim, mais avançado, ou pelo menos não souber a palavra que é usada para urinar, né, digamos pee, que tem o mesmo som da letra P apenas, você não conseguiria responder essa questão. Então, o texto diz assim: Welcome to our U. Notice there is no P in it. Let's keep it that way. Então, o que fala esse texto? Ele fala: bem-vindo à nossa piscina, como se fosse piscina, sem o P. Aí fala: Notice there is no P in it. Então, preste atenção que não tem o P nessa palavra. Então, não tem P de piscina, tem piscina. Então, let's keep it that way. Vamos manter desse jeito. Então, na placa anterior, encontrada em um clube, o objetivo é pedir que os usuários evitem entrar na piscina sem tomar uma ducha antes. Não. O que ele fala nessa questão, pessoal, é que o pee, como eu falei, é urinar. Então, ele fez um trocadilho entre a palavra pool, que começa com P, retirou esse P, ou seja, ele vai dizer que retira o pee, que é a urina, né? Então, evitar urinar dentro da piscina. Então, fez um trocadilho com a língua por meio desse aviso, né? Então, letra B, urinar dentro da piscina. Então, é isso que ele pede que os usuários evitem. Beleza? Próxima questão fala First Footing. A partir da leitura do texto sobre a comemoração do Ano Novo na Escócia, observa-se que, com o tempo, aspectos da cultura de um povo podem ser. Então, quando você tem um conhecimento maior na língua inglesa, você já não lê o texto totalmente. Você já vai para, depois do primeiro parágrafo, que geralmente aí entrega a resposta da questão, né? Por exemplo, no último parágrafo ele fala assim: First footing has faded in recent years. O que seria o first footing? Primeiramente ele explica no primeiro parágrafo que é uma tradição escocesa, né, das pessoas entrarem, darem o primeiro passo na casa de outro com sinal de boa sorte, digamos assim. Aí ele fala assim: First footing has faded in recent years. Então, esse ato tem sido não aconteceu mais nos anos atuais, né? Está acontecendo menos, particularmente com o crescimento da celebração em Edinburgh e Glasgow, né? Apesar de os escoceses não amarem uma boa festa, tem muitas festas dessas no caso da celebração em Edinburgh. Então, com esse final, esse parágrafo final, a gente já entende o quê? Aqui, ó, has faded in recent years. Então ele falou do first footing, que era o tema principal do texto, que é uma tradição escocesa. Has faded. Se eu souber o que é faded, né, que na verdade é, digamos assim, sumir, acabar, eu sei que essa tradição está acabando, né? Mas tem outras surgindo, né? Como eu falo aqui, particularly with the growth, ou seja, com o aumento dessas outras celebrações em Edinburgh e Glasgow. Então, observa-se com o tempo, aspectos da cultura de um povo podem ser o quê? Passados para outros povos? É isso que o texto está falando? Está passando, o texto está dizendo que acabou. Então, substituído por outras práticas? Sim. Então, o texto mostrou que esse texto da comemoração do Ano Novo na Escócia tinha essa tradição do first footing que estava sendo em decadência, né, em desuso, e outras festas estavam acontecendo. Então foram substituídos por outras práticas, beleza? Às vezes a gente não precisa ler totalmente o texto para compreender. Eu entendi, eu sei aquela expressão, eu sei aquele phrasal verb, então eu vou direto lá naquela palavra, que ela pode muitas vezes me dar uma informação valiosa, certo? A quarta questão fala Land of All Peoples. No trecho anterior, extraído de um catálogo informativo sobre o estado do Paraná, percebe-se que seus autores têm a intenção de... Então, o texto quer saber qual a intenção desses autores. Então, o título é Land of All Peoples, né, que é terra de todos os povos. Paraná tem aproximadamente 10 milhões de habitantes. É o sexto estado mais populoso, com 5,6
de toda a população brasileira e 38% da população da região sudeste. A densidade demográfica é de 47 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a melting pot of several ethnic groups. Né? Então, é uma mistura de vários povos, de grupos étnicos. Paraná é conhecido como a terra de todos os povos. O estado recebeu esses imigrantes de diversas partes do mundo, né? Como várias regiões que ele fala aí, certo? Eles contribuíram para a sociedade, a estrutura social e cultural do estado, substancialmente influenciando na linguagem cotidiana, na literatura oral e escrita, nas celebrações religiosas, nos hábitos culinários e em outras muitas atividades sociais. Então, essa rica variedade étnica é cuidadosamente preservada e até muito preservada, né? Dando ao Paraná uma tipologia, um tipo de humano único, certo? Então, no trecho anterior, traz um catálogo informativo sobre o estado do Paraná. Percebe-se que seus autores têm a intenção de quê? Enfatizar a diversidade cultural do estado. Será que é? B. Apresentar a visão de culturas predominantes. Ele está falando de alguma predominância de cultura? Não, ele está falando de uma miscigenação, né? Até no próprio título ele já fala que é Land of All Peoples, né? Terra de todos os povos. C. Exemplificar a fragmentação de suas culturas. Ele fala dessa fragmentação de culturas, ele fala que várias culturas se juntaram e formaram essa cultura do estado do Paraná, né? D. Reforçar o valor de algumas culturas sobre outras? Não. Ele não está reforçando a cultura de um país sobre lá no estado do Paraná. Ele está dando essa questão da miscigenação mesmo. Comparar a cultura do Paraná com a de outros estados? Não. Então, a resposta que mais se encaixa nessa questão seria enfatizar a diversidade cultural do estado. Certo? E a última questão, The Chernobyl Nuclear Disaster. O desastre nuclear de Chernobyl. O livro é escrito pela jornalista russa Svetlana Alexievich sobre o acidente nuclear de Chernobyl teve como base. Essa é outra questão, assim como aquela primeira, que uma palavra ela define a questão. Vocês vão ver. Ele está falando que esse livro foi escrito por essa jornalista e teve como base o quê? Vamos ver. Em 26 de abril de 1986, o reator número 4 em Chernobyl, na estação de Chernobyl, na Ucrânia, explodiu. Encarando esse desastre nuclear sem precedentes, autoridades soviéticas responderam enviando vários então as autoridades soviéticas, né, foram responsáveis, né, por enviarem milhares de pessoal mal equipados para essa área radioativa, né? Um livro escrito pela russa jornalista Svetlana Alexievich conta a história of eyewitnesses. Essa palavra eyewitnesses, ela dá a resposta da questão. Então, se você sabe o que é eyewitnesses, sabe pelo menos o que é eye, né, que é olho, você já consegue matar a questão. Eu não vou mais encontrar, eu vou para as respostas. Né, assim, esse livro teve como base depoimentos de autoridades do governo soviético? Não. Relatos de homens doentes que trabalhavam no local do desastre? A pessoa que sabe que eu pode ser doença, ela pode confundir vendo ali a palavra eu. Né? Aqui a palavra eu, mas não é. Documentos conseguidos de forma secreta com autoridades russas? Não. Matérias jornalísticas publicadas na época do episódio? Nada a ver. Histórias contadas por testemunhas oculares da terrível catástrofe. Então, eu sei o que é ocular relacionado ao olho. Eu vi no final a palavra eye. Então eu já faço um link e já mato a questão, que seria essa resposta. Né? Então, o livro foi baseado no quê? Nas histórias contadas por testemunhas oculares da terrível catástrofe.
Então, a palavra eyewitnesses, que seria testemunhas oculares, ela responde essa pergunta. Então, uma tradução limpa e seca, né, do eyewitnesses who recall, né, que vivenciaram essa terrível catástrofe humana, né? Então, com essa palavra já mataria a questão. Beleza. Agora a gente vai chegar a uma parte que tem aí, depois dessas questões, né, que eu vou chamar de increasing our vocab, que é incrementando, aumentando o nosso vocabulário. Depois das questões tem um fique de olho, que é a história sobre Samuel Langhorne Clemens, e ele é um escritor, certo? Então vocês leiam depois essa parte do fique de olho, para que vocês possam desarnar o seu inglês, né, que possam aprender palavras novas. E eu já vou dar algumas palavras que são interessantes para vocês saberem, certo? Então, em casa, você lê esse texto novamente, vai grifando essas palavras e outras que vocês possam não saber ou acharem pertinentes. Eu achei pertinente essas palavras para que vocês possam entender. Então, primeiramente, fala do pen name. O que seria um pen name? A gente pensa que pen é caneta, name é nome. Então, nome de caneta. A ideia é essa, porque Samuel Langhorne Clemens é o nome do autor, mas ele fala aqui, ó, better known by his pen name. Better known by his pen name. Então, ele é mais conhecido pelo seu pen name. Pen name, na verdade, é o pseudônimo, né? Então, há muitos autores, eles criam um texto, um livro, e publicam com outro nome. Então, é o pseudônimo, né? Então, de Mark Twain. Então, pen name, pseudônimo. Apprenticeship, que é aprendizagem, né? Aprendizado. Phrasal verb, né? Que é um verbo frasal. No caso, grew up, apareceu aí no texto grew up, está no passado, né? Que no presente seria grow up, que é crescer. Então seria, no caso, crescido, cresceu. Próxima, newspaper, que é jornal. Became, que é um verbo que está no passado, né? O presente seria become, que é tornar-se. Então, became é tornou-se, tornado-se, certo? Speech é um discurso, fala, certo? Writings são escritos, né? Os seus escritos, né? Os autores têm os seus escritos, certo? Write, terminando em é escrever. Writings, escritos. Lectures são palestras, certo? Pensa que é leitura, mas na verdade é palestra. E no finalzinho tem uma expressão que é to do so. Ele fala assim, lá no terceiro parágrafo, penúltima e última linha, ele fala assim, though he had no legal responsibility to do so. Então, apesar de que ele não tinha responsabilidade legal para fazer. Então, to do so pode ser trazido como para fazer isso. Então, o so ele é utilizado como, em alguns casos, como sinônimo do that, né, ou do this. Beleza? E agora, para finalizar, a gente vai fazer um vocab review. Nós sabemos que é importante que nós saibamos a maior parte das palavras possíveis em inglês para que a compreensão das questões seja boa, né? Então vamos fazer a revisão vocabular de algumas palavras que a gente viu nos textos durante as questões, certo? Nesse texto a gente pode retirar essas palavras que são importantes, que vocês anotem, que relembrem, né, que elas são importantes nesse texto e para outras questões, né? Meanings quer dizer o que? Significados, certo? Breakdowns, ele fala sobre, ele pode entrar em vários contextos, mas no caso ele fala sobre communication breakdowns, né, que é problemas de comunicação, né, impasses de comunicação. Between, que é entre, então, que era o problema de comunicação entre a Tailândia, os tailandeses e os falantes da língua inglesa, certo? Aí a gente tem a diferença entre on, honor e my on. On é um verbo, né, que indica posse. Honor é aquele que tem posse de alguma coisa. E my own quer dizer minha própria. Né? Quando eu sempre tiver essa expressão my own
como ele fala aqui, an example from my own early experience. Então, um exemplo da minha experiência. Então, my own experience. Esse my own quer dizer minha própria experiência, certo? E quando tiver esse termo aqui, lack of something, né? Something quer dizer alguma coisa. Então, lack of quer dizer falta de. Então, muitos textos têm essa expressão, né? Que é lack of, que é falta de alguma coisa. Upset, chateado. Offhand quer dizer o quê? Improvisado, né? No improviso, offhand. E understood, que é o passado de understand. Understand é entender, understood, entendido. Entendido? Beleza. Nesse aqui a gente pode tirar a palavra welcome, que é bastante conhecida e bastante utilizada, que quer dizer bem-vindo ou bem-vinda. There is, there are, que é há, né, de haver, então há uma cadeira, there is a chair. E there are é o plural, né? Keep, keep quer dizer permanecer, manter, guardar, entre outras coisas. E that way quer dizer desse jeito. Então ele fala, let's keep it that way. Então vamos deixar desse jeito. Nesse texto a gente pode destacar 3 palavras aqui em cima. Person, people e peoples. A gente sabe que person é pessoa. O plural de pessoa é people. Então, person, people. Ah, e por que tem um S no final de peoples? Porque a palavra people, ela pode significar o plural de person, então pessoas, mas people também pode ser povo. No caso do texto, era povo. Então, o plural de povo, que é people, fica peoples. Então, land of all peoples, que é terra de todos os povos. Então, essa é a diferença, beleza? Outras palavras como reading, literature, ou seja, literatura escrita, social activities, atividades sociais, ethnic variety, que é variedade étnica, e farther, quer dizer algo mais longe, né? Mais grandioso, digamos assim, nesse sentido. Então, that's all, folks. Então, era só isso, pessoal. Então, façam as atividades propostas e qualquer dúvida, é só entrar em contato, beleza? Abraço!